Olá, irmãos, tudo bom? Paz e graça, bom estar com vocês nesta hora. Nós vamos começar aqui o nosso estudo, nossa série de estudos no Catecismo de Heidelberg, e vamos tratar hoje, domingo 8, questões e respostas 24 e 25. Meu nome é João França, você já nos conhece. Se você é inscrito no canal Explicando a Fé Reformada, seja bem-vindo, se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative as notificações para receber todos os vídeos que nós vamos postando aqui no nosso canal, e também compartilha com outras pessoas o conteúdo do canal para que outras pessoas possam ser abençoadas assim como você também tem sido abençoado com este conteúdo, ok? Muito bem. O Catecismo de Heidelberg é um padrão de doutrina da Igreja Reformada do Brasil e da Igreja Reformada no mundo todo. É um documento bastante antigo, onde a simplicidade de respostas e perguntas fazem com que o catecismo seja relevante e também sobreviva ao tempo. Então nós vamos trabalhar explorando o Catecismo de Heidelberg nesta aula. O esboço do nosso estudo será 4 estruturas. A primeira, nós vamos trabalhar a estrutura credal no catecismo, a tríplice divisão, a especialização e unidade, um Deus em 3 pessoas e a doutrina revelada, como também a Trindade e devoção. Então, domingo 8, questão 24 e questão 25, como estes artigos são divididos em 3 partes: Deus Pai, nossa criação; Deus Filho, nossa redenção; Deus o Espírito Santo e nossa santificação. Questão 25. Se existe um único Deus, por que tu falas de 3? Pai, Filho e Espírito Santo. Resposta: porque foi assim que Deus se revelou em sua palavra, de forma que essas 3 pessoas distintas são o único, verdadeiro e eterno Deus. Então ele fala de Trindade como Deus e Deus como Trindade. Seguindo a estrutura credal. Após introduzir o credo dos apóstolos nas questões de 20 a 23, o Catecismo de Heidelberg agora procede com a explanação do credo e de seu ensino, como vemos nas questões 24 e 25, comentando sobre o credo dentro do escopo da revelação bíblica sobre a Trindade. A explanação do catecismo segue o padrão trinitariano do credo, ensinando sobre Deus Pai, questões de 26 a 28, de Deus o Filho, as questões de 29 a 52, e de Deus o Espírito Santo, as questões de 53 a 64. O credo dos apóstolos, indiretamente, estrutura o restante do catecismo, mantendo a parte sobre a redenção na questão 85, já que o artigo sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, é o mais longo dos 3 artigos do credo dos apóstolos. Se você pegar o credo dos apóstolos, você verá que a seção que trata da pessoa de Cristo é a mais longa nesse sentido. Então, é relativamente longa, com 23 questões, as questões de 29 a 52 do Catecismo de Heidelberg, que são especificamente dedicados à pessoa e à obra de Cristo. Mas é certamente apropriado manter no catecismo a parte que trata da nossa redenção. O catecismo conclui as questões 53 a 63 sob o título Deus o Espírito Santo, e nas questões de 65 a 85 sobre os sacramentos e as chaves do reino, sendo entendidos como obra do Espírito Santo na nossa santificação. Então temos a seção que cobre o Espírito Santo, que vai das questões 53 a 85, excedendo assim a seção cristológica do catecismo. Então, quando vai tratar do Espírito Santo, porque vai envolver a igreja, envolver os sacramentos, envolver a mediação através da palavra e tudo mais, então nesse contexto você vai ter uma amplitude maior em relação à pessoa do Espírito Santo, em relação à cristologia apresentada em Heidelberg. A discussão do primeiro artigo do credo sobre Deus o Pai e a nossa criação pode parecer deslocado da parte da redenção no catecismo, mas o catecismo explica rigorosamente o primeiro artigo cristologicamente, afirmando que Deus é meu Deus e Pai por causa de Cristo na questão 26, quando ele vai definir lá as questões relacionadas no domingo 9 sobre a pessoa de Deus, e ele vai falar que o primeiro artigo do credo deve ser interpretado cristologicamente, ou seja, Cristo interpreta a ação de Deus em relação ao amor filial.
Os autores do Catecismo de Heidelberg o organizaram na estrutura do Credo dos Apóstolos, em 3 partes: de Deus Pai, nossa criação; de Deus Filho, nossa redenção; de Deus Espírito Santo e a nossa santificação. Mas a questão é, são uma divisão de 3 partes ou existem mais divisões no Credo dos Apóstolos? E aí, na tradição reformada, tem havido alguma controvérsia sobre a exata divisão do Credo dos Apóstolos. No Catecismo de Heidelberg, a questão 24 estabelece uma tríplice divisão. Nós já vimos isso. Calvino e Gaspar Olivianos reconhecem uma divisão quádrupla. Já Lutero segue uma tríplice divisão. No ensino de Lutero, ele argumenta que a divisão do credo deve seguir a ordem das 3 pessoas da divindade. Ele disse que o primeiro artigo concernente ao Pai expõe a criação, o segundo concernente ao Filho expõe a redenção e o terceiro do Espírito Santo expõe a santificação. Lutero, no seu Catecismo Maior, apresenta de forma concisa o ensino do credo. Eu creio em Deus Pai, porque Ele me criou. Eu creio em Deus o Filho, porque Ele me redimiu. Eu creio no Espírito Santo, que me santifica. Então, um Deus e uma fé, mais 3 pessoas e, portanto, 3 artigos. Então, ele entende a estruturação, a interpretação, a maneira como o credo deve ser entendida é uma maneira trinitariana. Por isso, ele sustenta uma tríplice divisão. Agora, Calvino ele abandona a divisão tradicional da Igreja em relação à tríplice divisão do Credo dos Apóstolos, e preferindo dividir em 4 partes. Isto pode ser visto na primeira edição das Institutas, publicadas em março de 1536. Calvino, naquela ocasião, estava com 26 anos de idade, e nas edições subsequentes ele mantém essa mesma posição. A sua divisão do credo pode ser apresentada como segue. A divisão de Calvino segue a seguinte ordem: Deus Pai, depois Deus Filho e a história da redenção, Deus o Espírito Santo. E aí, por fim, ele termina com os benefícios que tem concedido através da Igreja. Ele vai usar a Igreja nesse sentido. Ele está lá no Catecismo de Genebra, que ele havia feito, e essa estrutura ela segue também nas Institutas. Já o Gaspar Oliviano, gente, ele é coautor do Catecismo de Heidelberg. Na sua obra sobre o comentário do Credo dos Apóstolos, ele, na primeira edição dessa obra, ele segue a divisão tradicional. Já no segundo comentário que ele faz do credo, ele mudou de posição. Por quê? Porque ele foi estudar com Calvino, e assim abandonando a divisão tradicional do credo. Já o autor, o segundo autor do Catecismo de Heidelberg, que comenta o Catecismo de Heidelberg, o Zacarias dos Sinos. Se você não conhece o comentário do Catecismo de Heidelberg por Zacarias dos Sinos, tem mais de 1000 páginas, é um comentário volumoso. Eu recomendo que você procure aí na internet, ele está disponível, você pode baixar, fazer download dele e estudá-lo. É uma pena que ele está em inglês, e orar para que ele venha para português, porque é um comentário excelente mesmo do Catecismo de Heidelberg. Já Zacarias dos Sinos, ele segue a divisão tradicional conforme lemos no seu comentário ao Catecismo de Heidelberg. Zacarias dos Sinos, eu vou trazer aqui o que ele diz, basicamente, sobre essa tríplice divisão no seu comentário ao credo, ao Catecismo de Heidelberg. Ele vai dizer o seguinte: ele focaliza a obra de cada pessoa. Primeiro, criação e providência, depois ele trata de redenção e, por fim, santificação. A divisão proposta pelo Catecismo de Heidelberg não trata apenas de cada pessoa da Trindade, mas também fala de cada pessoa da divindade. Aí eu tenho a especialização e unidade. A obra da criação é do Pai, a redenção é do Filho e a santificação é do Espírito Santo, como menciona a pergunta 24 do Catecismo de Heidelberg. Esta forma de expressar no Catecismo fala da trindade econômica, e aí tem gerado alguns problemas. O Sino, por exemplo, ele vai discutir lá no seu Catecismo, no comentário que ele faz do Catecismo de Heidelberg, que algumas pessoas podem apresentar algumas objeções sobre essa divisão que o Catecismo apresenta, mas ele sustenta e ele mantém a leitura da trindade econômica que o Catecismo coloca. O Sino explica que o credo, ou seja, a obra da criação, é atribuída ao Pai, não exclusivamente, nem somente a Ele, mas porque Ele é a fonte da divindade, de todas as obras divinas, e assim da criação. Pois Ele criou de si mesmo todas as coisas pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então o Sino ele mostra que existe uma unidade na divindade, e essa unidade na divindade ela também pode ser vista na trindade econômica, quando ele diz que a obra da criação é atribuída ao Pai, não exclusivamente, porque nós sabemos que o Filho criou, né? João capítulo 1, verso 3 vai mencionar esse fato,
E outras passagens da Escritura também vão mencionar este fato para nós. Então eu tenho aí essa questão da divindade aí sendo apresentada por os sinos. Zacarias dos Sinos continua dizendo o seguinte: ele continua explicando que a redenção é atribuída ao Filho não exclusivamente, nem somente a ele, mas porque o Filho é aquela pessoa que realiza imediatamente a obra da redenção ou o trabalho da redenção, porque somente o Filho foi feito um resgate. Porque somente o Filho foi feito um resgate por nossos pecados, ou seja, apenas o Filho fez o resgate pelos nossos pecados. Foi o Filho e não o Pai, ou o Espírito Santo, que nos comprou por sua morte na cruz. Assim, da mesma maneira, a santificação é atribuída ao Espírito Santo não exclusivamente, nem somente a ele, mas porque o Espírito Santo é aquela pessoa que imediatamente nos santifica, ou porque é através dele que a nossa santificação também é imediatamente efetuada. Então, ele mostra que toda a relação está... Todas as obras de cada pessoa da Trindade também se relacionam também com as outras pessoas, mostrando que há de fato uma interação trinitária, ou seja, a redenção ela se dá por causa da obra das três pessoas, mas naquilo que pertence próprio a cada pessoa é realizado de maneira evidente, ok? Então, na questão 25 agora... nós vemos agora um Deus em três pessoas, e a questão da Trindade basicamente colocada lá na questão 25 do Catecismo de Heidelberg. Vimos que na questão 24 ele refere-se à estrutura do credo dos apóstolos, que é trinitariana. Já na questão 25 inicia-se tratando da unidade de Deus. Ele diz: existe apenas um único Deus. E aqui vemos o Catecismo de Heidelberg citando Deuteronômio capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, gente. Verso 6. Não, desculpa. Deuteronômio 6, verso 4. Tá? Deuteronômio 6, verso 4. Diz assim para nós: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vemos que a confissão do Antigo Testamento é a base dessa questão 25. Qual é a confissão? A unidade de Deus. Deus é um. Ok? A fé cristã, a despeito de Deus ser um, ela é trinitariana. O judaísmo e o islamismo são unitarianos. Algumas outras religiões são politeístas. O Catecismo de Heidelberg apresenta isso de maneira muito, muito clara. Passaremos a discutir dentro do Catecismo de Heidelberg agora a doutrina revelada na Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus trata dessa doutrina. Então nós vamos observar isso da maneira clara. A doutrina revelada. Há alguns textos que indicam a pluralidade do ser de Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, que diz... Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra Deus que aparece aí é a palavra Elohim. O termo hebraico característico para Deus é Elohim, ou simplesmente El. No Shema, que é citado pelo Catecismo de Heidelberg, na Deuteronômio 6,4, é um texto rico que apresenta o nome pactual de Deus e é associado em outras passagens para revelar uma pluralidade em Deus, como façamos o homem. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: e também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Agora Gênesis capítulo 3, verso 22, ele diz lá para nós: e disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. E o capítulo 11, verso 7. O capítulo 11, verso 7 lá da Torre de Babel, ele diz assim: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem um do outro. Vinde e desçamos, confundamos. Então ele fala em uma pluralidade. Essa ideia da pluralidade, biblicamente falando, parece indicar as três pessoas da Trindade ou da divindade. Isso é bem revelado no Novo Testamento. A bênção araônica, por exemplo, no Antigo Testamento, vai lá para Números capítulo 6. Números capítulo 6, versos 22 a 27,
Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos filhos, dizendo: assim abençoarei os filhos de Israel, e diz-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e os abençoarei. Se você observar, esse texto ele usa a palavra Yahvé 3 vezes. Senhor no verso 24, Senhor no verso 25 e Senhor no verso 26. Embora ele abra o texto enunciado com a palavra Senhor, nos parece que na bênção sacerdotal, ela coloca de maneira muito interessante as 3 pessoas e aponta mais claramente nesta direção devido à tríplice repetição do nome Yahvé, sendo um paralelo ao claro padrão trinitariano encontrado no Novo Testamento. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, quem usa a versão Almeida Revista e Corrigida, e na versão atualizada é o verso 13. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. E é interessante porque é a bênção que nós geralmente encerramos o culto dessa maneira, né? Então, olha o que diz o texto: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então aí você tem a bênção trinitariana aplicada e entendida como um paralelo da bênção araônica. Há passagens bíblicas no Antigo Testamento que fazem uma referência clara às 3 pessoas da divindade, por exemplo. Isaías 48, versos de 12 a 17. O livro de Isaías 48, versos de 12 a 17, diz assim: dá ouvidos ao Jacó, tu Israel, a quem chamei, eu sou mesmo, eu sou o primeiro e também sou o último. Também a minha mão fundou a terra, a minha destra estendeu os céus. Quando eu clamar, eles se apresentarão juntos. Ajuntai-vos todos vós, quem dentre deles tem anunciado estas coisas. O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia. Eu tenho falado e também chamei, eu trouxe e farei próspero o seu caminho. Chegarei a mim e ouvi istos, falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, e tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim o seu Espírito. Assim o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Você percebe que ele começa com o Senhor, né? Depois ele fala Senhor novamente, fala Senhor como Redentor. Então, a estrutura tríplice ela é apresentada no texto veterotestamentário. O texto de Isaías, capítulo 61, por exemplo, é um texto bem emblemático para nós. Versos 1 e 2 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e por liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar os que choram. É interessante porque observe que os textos de Isaías 61, Jesus ele explica a si mesmo e aplica ele a si mesmo lá em Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, quando ele entra na sinagoga e ele faz a leitura dessa passagem e diz: hoje de fato se cumpriu esta profecia. E ele aplica o texto a ele mesmo, apontando para uma trindade de fato ali. E o texto de Mateus capítulo 3, versos 16 e 17 revelam as 3 pessoas da divindade. No ato do batismo está Jesus sendo batizado, o Espírito Santo vindo como uma pomba corpórea, e por fim uma voz do céu falando: este é meu filho amado em quem tenho prazer. Ok? Sendo uma objeção forte aqui ao modalismo. Então o modalismo ele não tem vez aqui dentro da estrutura bíblica trinitariana apresentada na Escritura. Por fim, queremos terminar apresentando a ideia de trindade e a devoção. Deus é único e trino e é amoroso. Então devemos entender que Deus ele é único e trino, e sendo amoroso do seu povo, cuidando do seu povo, fazendo o seu povo viver em comunhão com ele.
Devemos entender que Ele processou a nossa criação, Ele efetivou a nossa redenção e está agindo em nossa santificação. Este é um ensino claro da palavra de Deus e das confissões antigas. Então o Catecismo de Heidelberg apresenta exatamente isso. Que Deus aplique isso em nossos corações e que isso aconteça em nossas vidas. Possamos viver o Deus trinitário em nossas vidas, reconhecendo que Ele é amoroso, Ele efetiva a criação, efetiva a salvação e nos santifica através da sua palavra. Deus abençoe, Deus estenda graça sobre sua vida.